hoje nós vamos ver duas dicas infalíveis para você aprender a reconhecer as causas do teu problema a partir da leitura dos textos motivadores. Né? A gente está analisando aqui os textos motivadores do Enem 2015, tá? Lembro a vocês que o método Resolvendo a Redação, primeira coisa que ele ensina primeira coisa que vocês têm que fazer é ler os textos motivadores para extrair deles os elementos essenciais, que são os elementos de que você vai precisar para fazer a tua redação. O problema, tema, as causas do problema, possíveis causas, né? Você sempre pode pensar numa ou noutra por você, mas os textos já te trazem algumas causas, e possíveis soluções para o problema. De novo, você também pode pensar nas suas soluções, mas partindo de soluções já reais que o texto sugere, fica mais fácil também para você desenvolver essa parte da redação. Problema, causas e solução são as três coisas essenciais e é tudo que você precisa para depois montar a tua redação. É um trabalho de montagem. Muito bem, o título da proposta de 2015 era A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Vocês se lembram? Então, beleza, nisso, né? Um pensadinho, ele chega e fala: nossa, legal, então isso é o tema, né? Tá o título da proposta, Persistência da Violência na Sociedade Brasileira, esse é o tema, vou sair escrevendo. Pera. Qual é o tema exatamente? Que há muita violência contra a mulher na sociedade brasileira, que houve um aumento da violência contra a mulher, que há violência contra a mulher, tá entendendo? Qual é o aumento da violência? Qual o tema exatamente, tá entendendo? E aí entra o lance, não basta ler o título da proposta, vocês têm que mergulhar nos textos motivadores para entender exatamente qual é o recorte que eles querem. Recorte é uma palavra que eles usam na cartilha do Enem. Para não ficar aquela redação, gente, de vocês meia bomba, entendeu? Que assim, o tema é uma coisa e vocês abordaram mais ou menos o tema, né? Mas mais ou menos, né? Quer dizer, não totalmente o tema, né? Então o tema era a situação das costureiras bolivianas ilegais na cidade de São Paulo. E aí você nunca leu nada sobre isso, mas você já leu sobre o problema dos haitianos lá, tá entendendo, no norte do país. Então você escreve sobre os problemas em geral dos imigrantes no Brasil. Tá, você vai falar algumas coisas pertinentes na tua redação, mas nota que assim, o tema da redação é um recortezinho, ele quer aquele ponto específico da realidade. E você está circulando ali, você está tratando de um tema que é mais geral, imigrantes em geral no Brasil e tal. Você está tangenciando o tema, tá entendendo? A tua redação vai ser meia bomba, tá entendendo? Então, para não tangenciar o tema, para ter certeza, qual é o tema exatamente? É a violência contra a mulher? É o aumento da violência? Tá entendendo? A única forma da gente ter certeza é a gente lendo os textos motivadores. E é o que a gente vai fazer agora. Lembrando, só a análise dos textos motivadores nos permite saber com exatidão qual é o tema. Bom, muito bem. Na aula de ontem, nós já analisamos os três primeiros textos motivadores, não é isso? E a gente viu que o primeiro texto motivador era um relato do problema, né? Era um relato dos números de assassinatos de mulheres, né? E como esses assassinatos aumentaram, certo? O segundo texto, ele era um pouco diferente, ele não dava, o interesse dele não era falar sobre números de assassinatos e tal, mas mostrar como o quadro da violência contra a mulher, ele é mais amplo do que a gente imagina, certo? Ele compreende outros tipos de violência, então tem violência psicológica, violência moral, quer dizer, o segundo texto era também sobre o problema, certo? Mas para detalhar o problema, para mostrar, olha só, o problema, na verdade, é isso tudo aqui, certo? Não é só assassinato, não é só estupro, entendeu? É violência psicológica, violência moral, etc. Tá? E no terceiro texto, né? Vamos ver, vamos relembrar, era essa imagem aqui. Vamos lá. Todos lembram da imagem? E aí, gente, vem a primeira dica infalível, como eu prometi dar hoje. A primeira dica é o seguinte: toda vez que aparecer uma propaganda do governo, tá? O governo, o ONG, né? Aqui pode ser uma ONG também, né? Uma ONG
direitos da mulher, alguma coisa desse tipo, né? Mas normalmente são propagandas do governo. Toda vez que aparecer uma propaganda do governo, a gente já sabe que uma das possíveis propostas de intervenção vai ser o quê? Conscientizar, educar, certo? Por quê? Porque essa propaganda é um exemplo disso, entendeu? É justamente ele está dando um exemplo para a gente, certo? Nota que em um ponto do texto motivador ele tá dando a dica explícita, ele está falando, olha, conscientizar ou educar a população, ele não está falando nada disso, ele está mostrando um cartaz para a gente, e a gente que está inferindo isso, certo? E isso é uma coisa que vocês têm que ser espertos para isso, porque é uma coisa já que vocês podem usar, certo? É óbvio que vocês não vão montar a proposta de intervenção de vocês igual a isso aí. Vocês vão, não, a minha proposta de intervenção é que o governo deve fazer uns cartazinhos, certo? Com uma mão, com um alvo desenhado nela, escrito feminicídio basta. Óbvio, aí é cópia do texto motivador. Mas você pegar a sugestão do texto motivador a teu favor, pelo amor de Deus, isso daí é o que eles querem que vocês façam, gente. Sejam espertos, tá entendendo? Em vez de você ficar pensando numa proposta maluca, fantasiosa, tá entendendo? Usa a dica deles, isso é uma dica, certo? De coisas mais relevantes. Então, no caso, a gente já viu aí. Fica a primeira dica. Toda vez que você vir uma propaganda, uma solução é essa: conscientizar, educar, certo? Muito bem. A segunda dica, tá? Vamos lá, voltando aqui para mim. Vou dar a segunda dica agora, anotem. Toda vez que vocês, toda vez que os textos motivadores sugerirem uma solução, e isso é muito comum, tá? A gente vê soluções nos textos motivadores. Todas as vezes que a gente vê soluções nos textos motivadores, a gente pode aplicar um raciocínio reverso, tá entendendo? E a partir das soluções, da solução, intuir qual é a causa. Você está entendendo? Então vamos lá. Nesse caso aqui específico, se a solução é conscientizar e educar, é porque tem gente que precisa ser educada, certo? É o bandido? A propaganda é para o bandido? Não. Não vai adiantar. Não matem as mulheres, por favor. Não é isso. É uma campanha informativa para o povo como um todo. E por que essa campanha está sendo feita? Para conscientizar de quê? Feminicídio basta. Feminicídio é um assassinato de mulheres, especificamente de mulheres. A campanha, gente, está conscientizando as pessoas de que há crimes, certo? Há violências feitas especificamente contra as mulheres, certo? Coisas crimes que, vamos dizer, que têm uma característica própria, que não podem ser tratados como outros crimes. Ou seja, as pessoas têm, na visão da campanha, certo? As pessoas teriam que se conscientizar de que há crimes que são cometidos especificamente por ela ser mulher, tá entendendo? Quer dizer, que há causas que são específicas do fato dela ser mulher. E quais seriam essas causas, certo? Aí o que vocês pensam que leva alguém a cometer um crime contra outra pessoa por ela ser mulher? Você tá entendendo? O que o ser mulher, tá entendendo, atrai, entendeu, determinados crimes? E aí, entendeu, botando a cachola para pensar, a gente pode pensar em algumas coisas, certo? Em algumas causas. Que por exemplo, sentimento de posse, né, que muitos parceiros têm com relação às suas companheiras. Também um sentimento de superioridade que alguns têm porque acham que são mais fortes, então aí acham também que são mais capazes, mais inteligentes e, em suma, que a mulher tem que te obedecer ou te deve, em suma, mais respeito, etc. Você está entendendo? Então, são coisas, vamos dizer, são coisas que são até um pouco, às vezes, culturais, né? E que fazem com que, vamos dizer, a mulher sofra determinadas violências, está entendendo? Que são específicas pelo fato dela ser mulher. Nota que com isso a gente já está chegando a causas do nosso problema, certo? Ou seja, fatores que são, né, fatores psicológicos, individuais ou até culturais, que levam a pessoa a cometer o crime especificamente contra a mulher, né? Desejo de posse, ciúme, sentimento de superioridade, etc. Então, notem como uma simples imagem sugerindo uma solução
acaba sugerindo também as causas para a gente. Isso é a segunda dica que eu queria dar para vocês. Muito bem, continuando nossa aula, nós vamos mostrar agora como que vamos aplicar essa mesma análise ao quarto texto. Eu sei que vocês estavam doidos para ver o quarto texto. Eu vou mostrar ele aqui para vocês agora. E aí eu pergunto, vocês leram em casa o quarto texto? É problema, é causa ou é solução ele? Vou botar aqui. Vamos lá, vocês fizeram o dever de casa que eu pedi? Né? Eu falei, vamos lá, gente, leiam o texto em casa e me digam se é problema, se é causa ou solução. Esse aqui, o texto 4, o impacto em números. Vamos lá, está meio apertadinho, mas eu vou ler para vocês, tal, quer dizer, vamos lá, não tem muito problema. E aí, gente, esse texto, vocês leram? É problema, é causa ou é solução? Vamos ler ele junto? Então vamos lá. O impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializadas. Aí lendo aqui agora. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país. Vou aumentar um pouco aqui. Certo? O que resultou em 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões, 1.577 prisões preventivas, tá? Vamos lá, continuando. Próximo quadrinho aqui, tudo mesmo texto motivador. 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento, parará. Continuando, 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Política para as Mulheres. E 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Muito bem, gente. O que é isso daí? Está relatando problema, causa ou solução. Até agora ninguém falou. Está todo mundo com medo aí de errar? É o quê? Está todo mundo com vergonha hoje? Ontem estava todo mundo participando. Vamos lá. Afinal, problema, causa ou solução? Vamos lá, gente. Ninguém tem uma sugestão, uma causa da violência, um problema. Vamos lá, ele está falando aí de prisões, né? O primeiro quadrinho fala de um monte de processos julgados, gente que foi processado, um monte de gente que foi preso em flagrante, um monte de gente que teve prisão preventiva decretada. Vamos lá, é problema? 2.777 homens enquadrados na lei estavam presos. Isso é o problema, gente? 237 mil relatos de violência foram feitos para o Ligue 180, um serviço específico para atender, né, um serviço de telefone específico para atender as mulheres. E aí, isso é problema, gente? Vamos lá, voltando aqui para mim. Vamos lá, queridos. É óbvio que esse texto só está falando de soluções, não é isso não? Alguém duvida? A Tainá colocou solução. Não é não? Está falando, olha só, são soluções muito óbvias, tá? Ele está falando de leis mais duras, no caso a Lei Maria da Penha, né? Em suma, vamos lá, gente, olha só. Problema, causas e solução, certo? Podem variar, entendeu? Vamos lá, de repente o que é uma causa num tema, pode ser um problema em outro, tá entendendo? Então, por exemplo, a gente já viu que uma causa aqui para o problema é o quê? Os homens terem sentimento de posse sobre as mulheres, certo? Ter um sentimento de superioridade, aquelas coisas que a gente chama de machismo e tal. Bom, mas a gente poderia analisar o machismo aqui é causa, certo? O
sentimento de posse sobre a mulher causa. Mas ele poderia ser problema também. De repente a redação poderia ser o machismo no Brasil, certo? Traços culturais ainda que remanescem de sentimentos machistas, tá entendendo? Por quê? E aí isso vai passar a ser o nosso problema. E aí a gente vai ter que o quê? Investigar as causas disso. A causa é sempre o que vem o quê? Antes, não é? A gente tem um problema, a causa é o que está antes, certo? E o que está... Mas se aquela causa a gente tratar ela como um problema, a gente vai ter que ver o que tem antes dela, e assim por diante. Não nos percamos. O problema aqui tem a ver com violência contra a mulher. A gente já viu isso, que, né, o título deixa mais ou menos claro, a gente já estudou o título, a gente só está faltando a gente precisar exatamente, está entendendo? Até onde vai esse problema. Mas está falando de violência contra a mulher, certo? Um homem ser preso, certo? Ou alguém que cometeu um crime, pode ser uma causa, evidentemente, está entendendo? Pode ser um problema em si, tá? Isso aqui que ele está falando, em suma. Mas, assim, nesse caso específico desse texto motivador, ele está tratando de soluções. Ele está falando de leis mais duras, no caso a Lei Maria da Penha, ele está falando de punição, né, prisão, etc. Está falando de vigilância, né, por exemplo, esse serviço telefônico, tá? Mas vamos lá. Tudo isso são ideias que vocês podem aproveitar como soluções, tá? Na proposta de intervenção de vocês. Vocês podem usar esses elementos. Olha, é preciso mais vigilância, é preciso mais punição, de repente melhorar a Lei da Maria da Penha, etc. Né? A gente já viu que tinha uma proposta de solução, né, embutida na propaganda, que é conscientizar, educar, etc. Mas tem ainda um outro caminho de solução que é bem mais interessante e que assim está mais implícito, tá, nesses quadrinhos. Se nós lermos esses quadrinhos, o que eles têm em comum? Certo? Vocês não repararam em nada? Sim, eu vou botar de novo neles para vocês verem. Vamos lá. Nota aqui, olha só. O primeiro quadrinho fala de impactos da Lei Maria da Penha. Todos sabem o que é a Lei Maria da Penha? É uma lei que foi, né, passada especificamente para tratar de crimes contra a mulher, certo? E não por acaso essa lei ela tem um nome de uma mulher, tá? Uma mulher que, se não me engano, né, sofreu com violência doméstica, né? O segundo quadrinho, ele fala do quê? Aliás, ainda dentro do primeiro quadrinho, ele fala da Lei Maria da Penha, e aí ele fala assim: 52 juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza. O segundo quadrinho, ele fala de novo na Lei Maria da Penha. E o terceiro quadrinho, ele fala o quê? De um DISC, de um Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres, tá? Então, assim, todos vocês, assim, repararam, assim, alguém tem uma sugestão do que esses textos têm em comum? É muito simples, gente. Esses textos têm em comum que são todas... ele está mostrando várias soluções, né? Um DISC 180, uma lei própria, prisões, etc. Mas, assim, tudo realizado por serviços, órgãos, leis, etc., específicos para a mulher. Então, assim, a lei foi feita específica para crimes contra a mulher. Ali ele fala em várias delegacias especializadas em crimes contra a mulher. No final ele fala num DISC 180 específico para ouvir as mulheres. Esse DISC, né, Ligue 180, é de uma Secretaria de Política para as Mulheres. Está entendendo? Então, esses quadrinhos têm em comum que são tudo soluções pensadas para a mulher. Está entendendo? Quer dizer, para ser mais fácil, talvez, da mulher relatar o crime, não ter vergonha de comunicar, de procurar ajuda, etc. Então, gente, notem que, de novo, tá, a nossa segunda dica, da solução a gente pode chegar na causa, pensando ao reverso. De que maneira? Por que soluções específicas para as mulheres, está entendendo? Varas específicas de justiça, delegacias específicas, serviços telefônicos específicos foram implementados? Porque as mulheres têm vergonha, tá entendendo, de procurar a polícia. Tem vergonha, tá entendendo? Tem medo às vezes, né? Tem medo de sofrer retaliação, às vezes estão apanhando, estão sofrendo violência doméstica.
tem medo de sofrer uma retaliação e tem vergonha também, né? Às vezes, sei lá, vai numa delegacia cheia de homens, pode ouvir uma piadinha, né? Quer dizer, ela já sofreu alguma violência, ainda pode ouvir uma piada. Mas se chegar numa delegacia, for atendida só por mulheres, se ligar para um Ligue 180 e for atendido também por uma mulher, ela vai se sentir à vontade. Então você vê que aí tem duas outras causas, certo? Do problema da violência contra a mulher, que são causas também específicas, que é o medo e a vergonha, entendeu? Que elas sentem de procurar ajuda, de procurar denunciar, entendeu? A violência, certo? Então, vamos lá. Terminando, né, a nossa análise, né, dos textos motivadores, nós vemos que os textos nos mostram várias soluções, e essas soluções, a partir da dica 2 que eu dei para vocês, nos permitem raciocinar ao reverso e chegar a essas duas causas fundamentais. Uma causa tem a ver com esses fatores de que pessoas cometem crimes contra as mulheres, principalmente homens, evidentemente, está entendendo? Devido ao fato de elas serem mulheres, e aí tem várias coisas que a gente pode pensar, tá entendendo? Sentimento de superioridade, sentimento de posse, né? E a segunda causa que os textos sugerem para a gente é isso, de que existe vergonha e existe medo em procurar ajuda, em denunciar essas coisas.